Hebreus, capítulo. Eu ia falar sem microfone, mas não vai dar. Irmãos, eu quero nessa noite conversar com vocês nesse texto muito profundo sobre a exortação à perseverança. Exortação à perseverança. Essa epístola ou esta carta que é escrita aos Hebreus, ela é direcionada a uma congregação formada na sua maioria de judeus. Por isso é carta aos Hebreus. Israelitas, judeus e hebreus recebem esse nome. Então, quando se fala sobre hebreus, sobre os judeus, sobre israelitas, nós estamos falando desse povo exclusivo de Deus, no sentido da antiga aliança, que hoje também nós somos povo do Senhor. Esta carta, ela é escrita para encorajar esses irmãos, admoestá-los, exortá-los. A palavra exortar, talvez ela soa com um tom pejorativo para alguns de nós, mas a palavra exortar na Bíblia é o mesmo que encorajar. É isso que é exortar. Exortar nada mais é do que encorajar. Então, o autor, os Hebreus, está escrevendo 13 capítulos para encorajar, para exortar esses irmãos. Porque esta igreja, formada exclusivamente ou na sua maioria de judeus, precisava de um encorajamento, de uma exortação. O que estava acontecendo naquela congregação para que fosse escrito 13 capítulos para encorajá-los ou exortá-los? Esses irmãos estavam passando por uma grande perseguição. Eles haviam se convertido a Cristo Jesus, eles haviam saído do judaísmo, dessa religião judaica, e haviam abraçado a fé, haviam se convertido a Jesus. Eles deixaram de estar inseridos ou fazer parte do judaísmo para serem inseridos no cristianismo. Bom, quando eles se convertem, quando eles encontram Jesus e eles abraçam a fé, eles passaram por uma perseguição muito grande. Muita perseguição. Depois você precisa ler toda a carta para você perceber, porque o autor vai enumerar alguns acontecimentos. Mas de forma sucinta, esses irmãos que converteram ao cristianismo, entenderam que Jesus era o Messias prometido, eles passavam perseguição primeiro no contexto da sua casa. Os seus familiares começavam a persegui-los. Alguns até eram abandonados pela esposa e pelos filhos. Quando o homem convertia, ele era abandonado pela esposa e pelos filhos. Quando a mulher convertia, era abandonado pelo esposo ou pelos filhos.
Quando eles trabalhavam em um setor aonde o chefe não era convertido ao cristianismo, eles eram dispensados, mandados embora. Além da perseguição dos seus patrícios, além da perseguição dos da sua casa, da sua pátria, eles também sofriam perseguição dos romanos. Havia uma grande pressão naquele momento. A igreja estava aqui nascendo. Para os irmãos terem uma ideia, essa carta foi escrita no meados de 67 a 69 depois de Jesus. Então, aproximadamente 30 e poucos anos depois que Jesus foi assunto ao céu, Atos capítulo 1, essa carta é escrita. Alguns desses irmãos estavam tendo seus bens confiscados, estavam sendo mortos, estavam sendo presos por causa da fé. Então, quando a perseguição ela começou a tomar uma proporção muito grande, alguns desses irmãos estavam retrocedendo, estavam recuando na fé, de modo que quando eles estavam recuando, eles não estavam apenas retrocedendo, eles estavam voltando à prática do judaísmo, eles estavam voltando à prática da antiga religião. E aí o escritor, e é uma matéria que vocês estão por dentro, ele não é identificado quem escreve essa carta aos Hebreus, mas ele escreve com dois objetivos. O primeiro é encorajamento, uma exortação à perseverança. A ideia dele ao escrever 13 capítulos é dizer o seguinte: nós precisamos ir até o fim, nós não podemos parar. Essa é a primeira ideia. Quando os irmãos, eles estão diante da perseguição e estão recuando na fé e voltando à prática do judaísmo, aí vem o segundo propósito dessa carta. Qual é? Mostrar a superioridade de Cristo. Não faz sentido voltar à prática do judaísmo. Não faz sentido voltar àquela prática religiosa quando uma vez Cristo é superior a toda a antiga aliança e a religião judaica. E o autor, ele vai explicar no capítulo 1 e capítulo 2 que Jesus é superior aos anjos, porque havia uma perspectiva de ministério de anjos na antiga aliança. Ele vai escrever no capítulo 3 e capítulo 4 que Jesus é superior a Moisés. Ele vai escrever o capítulo 4 ao capítulo 7 dessa epístola para dizer que Jesus é superior a Arão. E ele vai escrever o capítulo 9 e 10, mostrando que o sacerdócio de Jesus, ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança, de modo que não fazia sentido voltar a essa prática, uma vez que tudo isso era sombra, era um tipo, que a teologia chama de tipologia, apontava para algo maior. Eu já expliquei sobre apontamento aqui, vou repetir. Minha mente está fresca quanto a isso. É como alguém que quer se dirigir ao FOP, ele chega na entrada de Ouro Preto e tem uma placa dizendo: a tantos quilômetros está o FOP. A placa não é o FOP, mas a placa aponta para algo maior, para uma realidade que é a Universidade de Ouro Preto. A placa em si, ela não é o local que nós queremos chegar, mas ela é um apontamento. Ela aponta para uma realidade. A antiga aliança, as festas como o tabernáculo, a festa da colheita, a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa, era uma placa, era um indicativo para algo maior, que um dia iria se cumprir na pessoa de quem? Jesus Cristo. Então não faz sentido você chegar na entrada de Ouro Preto e ficar olhando para a placa e querer que a placa que aponta seja literalmente a universidade que você quer chegar. Não faz sentido. Não faz sentido você entrar na UFOP, passar no Enem, passar toda aquela burocracia, começar a estudar e você querer fazer a faculdade na entrada da cidade na placa. Isso é loucura, isso é insensatez. Só para os irmãos terem uma noção. Aí o que esses irmãos estavam fazendo? Além de virar as costas para a fé em Cristo, eles estavam voltando para a prática do judaísmo. Quantos estão entendendo, digam amém. É por isso que nós não celebramos as festas da Bíblia. Nós podemos até um dia fazer aqui uma festa de forma pedagógica, ensiná-los, pregar sobre isso. Mas não faz sentido nós fazermos festa hoje dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Aí o autor, ele escreve dizendo o seguinte: olha, Cristo é maior do que tudo isso.
Essas coisas são sombra, é uma tipologia, apontava para algo maior que é Cristo Jesus. E ele escreve no capítulo 7, falando sobre o sacerdócio superior de Cristo. Cristo não é da tribo de Levi, Cristo é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. O sacerdócio de Cristo não é oriundo de Arão, o sacerdócio de Cristo é oriundo de quem? Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é maior do que de Arão da tribo de Levi, porque ele ministra sobre uma aliança superior. Ele ministra sobre um tabernáculo superior que é o céu, entre aspas. Ele é o grande sumo sacerdote, porque ele não adentra apenas o tabernáculo no Santo dos Santos. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo de número 14, 15 a seguir, que ele rasgou não apenas o véu, mas ele rasgou o quê? Os céus. Aí o autor, ele escreve com a perspectiva de despertá-los, de acordá-los. Apesar da luta, apesar da perseguição, apesar de vocês estar sendo abandonados pelos seus filhos, apesar de vocês perder o emprego, perder o suprimento, apesar de vocês estar sendo encarcerados, apesar de vocês estar sendo mortos, o sangue de vocês estão sendo derramados, vocês precisam perseverar até o fim. Porque para onde ir? Não faz sentido voltar à antiga aliança. Não faz sentido abandonar a fé, o que a teologia chama de apostatar, que é virar as costas. Então essa carta, ela é escrita com esse objetivo. Irmãos, e aqui nós precisamos fazer uma aplicação para o século 21. Todo mundo, preste atenção, todo mundo que vira as costas para o Senhor e desanima da caminhada e vira as costas para Jesus e não quer mais caminhar, ele não está apenas virando as costas para o Senhor. Inevitavelmente esse espaço será ocupado com outra coisa, porque não existe casa vazia. Se nós que estamos aqui nessa noite, nós temos as nossas lutas, nossas dificuldades, eu não quero desconsiderá-las. Nós sofremos, nós temos os nossos momentos ruins, nós temos as tribulações que nós passamos, é fato que temos. Eu falei isso na introdução. Mas todas as vezes que nós recuamos ou nos entregamos ao desânimo, primeiro, nós estamos dizendo que o nosso problema é maior do que o nosso Deus. Nós estamos dizendo, sem pensarmos e sem querer dizer isso, que Deus não tem competência, autoridade e poder para nos dar vitória em cima dos nossos problemas. Nós não falamos isso, nós não admitimos isso, mas é isso que nós fazemos. Nós consideramos a nossa luta, a nossa tribulação maior do que o nosso Deus. E outra coisa, nós não apenas deixaremos de congregar, nós não apenas deixaremos de ler a Bíblia, nós não apenas deixaremos de buscar o Senhor, nós entraremos numa rota onde o lugar que era dado para Jesus vai ser dado agora para uma outra realidade. Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando onde repousar, mas ele não encontra. Então ele volta, acha a casa vazia, a casa está limpa, a casa está ornamentada, mas a casa está vazia. Quando é que essa casa foi limpa? Quando é que essa casa foi ornamentada? Quando é que essa casa passou por uma faxina? Quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele nos tirou do império das trevas, nos trasladou para o reino da luz. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso desse mundo, éramos dirigidos pelo principado da potestade do ar, éramos por natureza filho da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus e nos assentou nas regiões celestiais. Deus faz tudo isso. Mas quando nós nos rendemos ao desânimo, à angústia, à tribulação, tudo isso que Jesus fez e nós abandonamos a Jesus, se torna ineficiente. Aí o diabo volta, acha a casa limpa, varrida e não é ornamentada, tem uma outra palavra aí que me foge aqui. Oi? Adornada, essa é a palavra. Aí o que o espírito maligno faz? Eu não estou mais me enchendo do espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o espírito pode ser sufocado. A Bíblia diz em Efésios 4, 29 e 30 que o espírito pode ser entristecido. A Bíblia diz em Efésios 5, 18 que eu devo me encher do espírito. A Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 5, a partir do 16, da obra da carne e do espírito, que eu devo ser dirigido pelo espírito.
se eu não congrego mais, se eu não leio mais a palavra, se eu não oro mais, e eu vou viver uma vida contrária a isso, o Espírito Santo vai sendo sufocado, ele vai sendo entristecido, e tem uma hora que ele vai. Aí é que o demônio vem e entra. Outra coisa, quando Paulo escreve primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos... Capítulo 1, Paulo fala sobre o chamado da igreja. Eu preguei quinta-feira passada. O dever da igreja e o privilégio. A igreja é chamada para a santidade. Capítulo 2, Paulo escreve no capítulo 2 de 1 Coríntios, falando sobre a essência do evangelho. No capítulo 3, ele fala sobre as figuras da igreja. A igreja é uma lavoura, a igreja é um campo, a igreja é um edifício. No capítulo 4, ele fala como os líderes da igreja devem ser tratados. O líder é um ministro, o líder é um dispenseiro, o líder tem que ser fiel. No capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo trata de uma questão de pecado. Como tratar o pecado na igreja? Qual que era o pecado que tinha ali no capítulo 5? Alguém lembra? Havia um incesto. Um enteado deita com a madrasta, vai coabitar com ela, relação sexual. A Bíblia diz que a igreja não faz nada, a igreja faz vista grossa, a igreja finge que nada está acontecendo. Paulo escreve uma carta para exortar a igreja. Vocês não podem tratar isso com simplicidade, isso precisa ser corrigido. De modo que Paulo diz assim: diante do pecado a igreja deve se lamentar, o pecado deve ser julgado e o pecado deve ser removido. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 5, o sujeito não se arrepende. Aí Paulo fala uma coisa que nos assusta: entrega a ele a quem? Entrega a ele a Satanás, para que a carne sofra e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregar a Satanás traz a ideia dele sofrer as consequências. E ele está falando que ele, a igreja, iria entregar aquele sujeito a Satanás. O que é isto? Porque aquele sujeito ali de 1 Coríntios capítulo 5, aonde diante do pecado a igreja deve se lamentar, diante do pecado a igreja deve julgar o pecado, a igreja deve remover o pecado, e a igreja de Corinto fica em silêncio diante do pecado. Aí Paulo manda entregar esse sujeito a Satanás, porque se a igreja está errada em não fazer nada, o sujeito também está errado em não se arrepender. Aí Paulo manda excluir esse sujeito da igreja, porque não há arrependimento. Entrega a Satanás. Quando ele é excluído da igreja, ele vai sair debaixo da cobertura de quem? Da igreja. Ele ia ficar por si só, ele seria agora uma presa, um alvo fácil de Satanás, porque ele não estava mais sob a jurisdição da igreja. Ele não estava mais sobre a cobertura da igreja, porque ele foi excluído. Todas as vezes que uma pessoa deixa de congregar, a pessoa deixa de estar na igreja, debaixo da jurisdição do corpo de Cristo, ele é um alvo fácil de Satanás. Por isso que Pedro vai tratar desse assunto em 2 Pedro capítulo 2, se eu não estou equivocado, que quem recua na fé é como o cão que volta ao próprio vômito. É como um porco que você acaba de lavá-lo e ele vai para a lama, ele vai se lambuzar. Então, nós precisamos entender a título de introdução aqui o seguinte: ele escreve essa epístola dizendo, gente, vocês precisam perseverar, e vocês precisam perseverar porque Cristo é maior do que a religião antiga de vocês. Vocês precisam perseverar porque vocês não estão apenas virando as costas para Jesus, você vai voltar à prática do judaísmo, e isso não faz sentido. Então, irmão, se render ao desânimo, se render à desistência, além de virar as costas para o Senhor, que é um problema, nós seremos vulneráveis a Satanás e seus demônios. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Aí o que Paulo vai fazer? Perdão, Paulo não. Há uma grande probabilidade de Paulo ter escrito isso aqui, ou Apolo. O que o escritor vai fazer aqui no capítulo de número 10, especialmente do 19 ao 25, onde eu quero conversar com vocês nessa noite. Quando ele escreve para animar os leitores, o que ele tem em mente? Que os irmãos se mantivessem firmes na sua confissão a Cristo até o fim. Até o fim. De modo que o escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, diz assim: visto que estamos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Alguém sabe dizer? É os do capítulo 11. O que nós temos no capítulo 11? Os heróis da fé. Ali é a galeria da fé. Pela fé Noé fez isso, pela fé Moisés fez aquilo, pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior, pela fé Raabe fez aquilo outro, pela fé Abrão ofereceu o filho, pela fé, e segue. A galeria do capítulo 11 é uma testemunha para nós. Nós precisamos olhar para o capítulo 11 e aprender com as lutas daqueles irmãos, e a vida cristã dele tem que nos encorajar e ir até o final.
Aí ele diz assim: visto que estamos a rodear uma tão grande nuvem de testemunha, larguemos o pecado que tão de perto nos cerca, e todo o embaraço, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa. Por isso, irmãos, naquele grande dia não adianta ninguém chegar: eu saí da igreja por causa do irmão A, eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo outro. A palavra convida-nos, a palavra intima-nos, a palavra orienta-nos a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Não que não tenha que olhar para nós, não que nós não tenhamos que dar exemplo, não que não tenhamos que viver uma vida que evidencie o caráter de Cristo em nós, mas muitas vezes nós usamos dessa desculpa para abandonar a igreja. Aí diz assim: e vamos até o final, porque ainda nós não suportamos até o quê? Até o sangue. Não tem nenhum de nós aqui nessa auditória, alguém que me ouve na sua casa ou me ouvirá posteriormente nessa pregação, nenhum de nós aqui aguentou até o sangue. Se você fazer uma leitura sincera de tudo que você está passando, não há motivo para você desanimar, porque você não está sendo perseguido, eu não estou sendo perseguido, eu não estou tendo os meus bens confiscados, eu preciso ir até o fim. Amém? Aí o autor, ele escreve assim: gente, mantenham-se firmes, vocês precisam crescer, vocês precisam chegar à maturidade, vocês não podem se envolver ao estado de condenação, porque se vocês abandonarem Jesus, vocês estão partindo e trilhando o caminho da condenação. 1 João capítulo 5 verso 12, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Apocalipse diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. De modo que o autor vai escrever aqui no capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ele vai nos dar algumas razões porque nós temos que ir até o fim. E a primeira razão está escrito aqui, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Lembra que o escritor está fazendo uma paralela entre a antiga e a nova aliança. Lembram que ele está pegando o que está na antiga aliança para explicar a realidade maior em Cristo. Quem entrava no santuário, irmão, na antiga aliança? Quem? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes por mês? Uma vez por ano. O santo do santo era uma tenda menor dentro de uma tenda maior. Na tenda maior ficava toda a comunidade de Israel. Quando você adentrava o santuário que está falando aqui, é isso que o escritor tem em mente. Havia o altar do sacrifício, o altar do incenso e as bacias da purificação. Então o sacrifício era colocado ali, o altar do incenso fala da oração, e as bacias era para purificação. Não se entrava na presença de Deus sem sacrifício, sem purificação e sem oração. E nós estamos achando que o negócio é de qualquer jeito. Não oramos, não apresentamos uma oferta agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Aí no santo dos santos só entrava quem? O sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele pegava aquele sangue que era derramado na tenda, na parte externa, pegava o sangue, era amarrado uma corda no seu pé, porque podia ser que um sacerdote estava em pecado. E aí, à medida que ele ia entrando no santo dos santos, o pessoal ia liberando a corda. Por que corda? Porque ninguém podia entrar. Entrar lá já era, estava morto, porque era o santo dos santos. O sacerdote ia diante da arca. O que a arca simbolizava? A presença de Deus. Dentro da arca tinha 3 elementos. Quem acertar me leva para jantar. As tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Vera está por sua conta hoje a janta. O sacerdote ia diante do propiciatório. O que é propiciatório? Onde se fazia propiciação pelo pecado. O que significa isso? Pagamento pelo pecado. Exigia-se sangue para remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sumo sacerdote entrava e ele ia com a corda, porque se ele tivesse em pecado, ele ia ser fulminado. E se tinha uma corda e se tinha isso, é porque tinha o sumo sacerdote entrando em pecado. Aí a Bíblia conta, não está lá no Pentateuco,
o sumo sacerdote derramava o sangue no propiciatório e ele fazia pagamento do perdão de pecados. Só que ele fazia isso constantemente. Era ineficaz, era limitado. E ele fazia isso uma vez por ano. Ele entrava apenas uma vez por ano. E o que o autor está dizendo aqui? Gente, vocês não podem desanimar, vocês não podem retroceder, porque hoje nós temos acesso à presença de Deus quantas vezes por ano? Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 ou 28 dias por mês, 365 ou 366 vezes por ano. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Quem rasgou o véu foi Deus. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele entra na presença do Pai, no Santo dos Santos, o sacrifício é aceito, e eu e você podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer hora e a qualquer momento na presença de Deus. Então não faz sentido nós recuarmos, não faz sentido nós falar que o desânimo é maior do que Deus, maior do que o desânimo, maior do que a enfermidade, maior do que a luta. É o Deus que nos acessa em sua presença por Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o primeiro motivo. Nós temos agora um acesso livre ao Senhor, porque Jesus é um sumo sacerdote superior. Ele derrama agora, não é sangue de animal, é o seu próprio sangue. Ele é o altar, ele é a oferta, ele é o ofertante, ele é o sumo sacerdote. O sacrifício dele é cabal, o sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é definitivo. O dia que eu e você estamos com luta, dificuldade, tribulação, há um lugar chamado Santo dos Santos que nós entramos em Cristo Jesus, e lá nós temos socorro e favor da parte de Deus. Então não faz sentido você querer desanimar, não faz sentido você não congregar. Como que isso era feito, gente? Isso era feito com a igreja. O sumo sacerdote entrava na frente, a igreja estava no pátio exterior. Isso era feito na igreja, é na igreja. Há uns arautos aí hoje dos desigrejados, dizendo que é possível você servir a Deus sem estar na igreja. Isso é uma falácia, isso não tem respaldo bíblico. Quando Paulo vai tratar da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 18, ele diz que é na igreja. Quando Paulo vai tratar da ordem do culto, 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, ele diz é na igreja. Nós temos um lugar onde congregar, nós temos um lugar onde nos reunirmos, nós temos um lugar onde nós precisamos estar juntos, e nós entramos junto no Santo dos Santos. Amém? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz assim, olha, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que novo? Porque é superior à antiga aliança. Agora é um caminho definitivo. Jesus não fez isso várias vezes, ele fez uma única vez. Por que é novo e vivo? Porque agora é pelo seu sangue, porque agora tem eficiência, porque agora tem vida. É um caminho novo, porque é superior à antiga, e é um caminho vivo, porque é uma vez por todas, porque é eficiente e não precisa ser repetido. Vocês estão me entendendo, amém? Então aqui, eu não escutei o amém, amém? Amém. Aí o escritor está dizendo assim, gente, vocês têm que ir até o fim. Gente, vocês precisam perseverar, porque vocês têm um privilégio que a antiga aliança o povo não tinha, acesso à presença de Deus. Vamos abrir lá, para nós entendermos isso aqui um pouco melhor. Hebreus capítulo 4, Hebreus, está atrás aí, capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o que ele diz aí no próximo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não é desconsiderando a sua luta, longe disso, não é desconsiderando o seu sofrimento, mas não tem desculpa para nós não congregar, não tem desculpa para nós não avançarmos, não tem desculpa para nós recuar, não faz sentido nós rendermos aos nossos problemas, não faz sentido, uma vez que nós temos acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Aí ele diz assim no capítulo, no verso de número 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza,
com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com a água limpa. Nós não temos apenas acesso, o autor aqui convida a nos aproximar de Deus. Isso aqui é interessante. Então quer dizer que nem todo mundo que entra se aproxima. Nem todo mundo que vem no culto cultua. Nem todo mundo que vem no culto toca o coração de Deus. Nem todo mundo que vem no culto tem um encontro com Deus. Isso me lembra a mulher do fluxo de sangue. Estava todo mundo apertando Jesus. Tinha 15 mil pessoas. Tanto é que quando Jesus falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Pedro falou assim, Senhor, a multidão te cerca. Mas o Senhor falou, não, mas alguém me tocou. E saiu virtude. Tem muita gente que aperta Deus. Tem muita gente que até entra numa igreja, mas não se aproxima de Deus. Irmãos, na antiga aliança, o que as pessoas mais tinham medo era de quê? De aproximar de Deus. Quando Abacuque tem uma revelação da glória de Deus, no capítulo de número 3, verso 16, ele vê a glória de Deus, ele vê o que Deus vai fazer por meio das nações em relação a Jerusalém. Ele diz assim, quando eu vi a glória de Deus, os meus ossos ficaram como podres, eu fiquei comovido dentro de mim, eu perdi a estrutura do corpo. Quando Deus se manifesta a sua glória para Daniel, Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel ficou uma semana estarrecido com a glória de Deus, ele ficou tomado de pavor e tremor. A Bíblia conta-nos também que quando Isaías viu o Senhor na sua glória, Isaías capítulo 6 diz assim, eu estou perecendo, porque os meus olhos viu o Senhor da glória. A Bíblia diz que quando Moisés teve um encontro com a glória de Deus, Êxodo capítulo 3, a palavra diz que antes de Moisés pisar no terreno, o Senhor falou assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A Bíblia diz, em um dado momento, quando Deus desce a glória dele no Monte Sinai, aquelas nuvens, trovões, raios, a congregação falou assim, Moisés, nós não queremos ir falar com Deus porque estamos com medo, vai você e fala no nosso lugar. Temor, tremor. A Bíblia diz que quando o pai de Sansão, a mãe de Sansão, teve um encontro com Deus, uma teofania, Jesus aparece para ela, a Bíblia diz que eles pensaram que ia morrer. A palavra diz que quando João tem uma revelação do Cristo ressurreto, em Apocalipse capítulo 1, ele caiu como morto. Se tem uma coisa que ninguém queria se aproximar, irmãos, era de Deus, na antiga aliança. Aí Jesus fala assim, agora não, por causa do meu sangue que foi derramado, por causa do novo e vivo caminho. Porque agora eu sou o sumo sacerdote, vocês são convidados não apenas a entrar no Santo dos Santos, mas vocês são convidados a se aproximar de Deus. Se na antiga aliança todo mundo tinha medo, nessa nova aliança nós somos convidados a entrar na presença do Senhor, porque os nossos pecados foram perdoados, nós somos lavados e purificados no sangue de Jesus. Nós não temos que ter mais medo. Aí ele diz duas coisas interessantes aqui que os teólogos chamam a nossa atenção. Ele diz assim, olha, cheguemos-nos pois com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. O que nos acusa, gente, quando a gente peca? A consciência. Eu não vou orar, eu não vou tomar ceia, eu vou abandonar o ministério. Irmãos, nós fomos purificados, nós fomos perdoados. Nós não podemos deixar que a nossa consciência seja o nosso carrasco, o nosso juiz. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Nós não podemos nos afastar de Deus, porque a consciência nos acusa. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer vista grossa ao pecado. Eu não estou dizendo que nós devemos, irmãos, ignorar e viver uma vida imoral e aproximar de Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte, a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Está lá em 1 Coríntios, capítulo número 11, da ceia do Senhor. Nós agora fomos perdoados, nós somos lavados, nós somos purificados. Maior do que os nossos pecados é Jesus. Então nós não podemos nos afastar e recuar, porque a consciência nos acusa. Nós devemos nos aproximar, nos humilhar, porque se na antiga aliança o sangue de animais, uma vez por ano, pagava pecado, imagina o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele diz assim, olha, e vocês tiveram o corpo de vocês lavado pela água. Havia vários rituais na antiga aliança para purificação. Por exemplo, havia um ritual que se pegava cinza de uma novilha,
em água corrente e aspergia sobre a congregação. Era um tipo de purificação. Apontava para algo maior. Os estudiosos defendem aqui nesse versículo que a ideia de ter o corpo lavado, purificado pela água, fala do batismo. O que é o batismo? O batismo é um testemunho público de algo que aconteceu dentro de mim. O batismo é um testemunho público de um coração que foi purificado, de alguém que foi perdoado. No batismo é evidenciado o selo que Deus tem comigo. O batismo é um dos sacramentos, aonde eu estou dizendo para Deus e para a igreja quando eu batizo, que eu morri com Cristo, morri para o mundo, morri para o pecado, mas ressuscitei para uma nova vida. Então, quando eu desço as águas aqui nesse tanque batismal, eu estou evidenciando algo que já foi feito dentro de mim. O meu coração já foi mudado, o meu coração foi transformado. De modo que alguém que está na igreja há muito tempo e não tem coragem de batizar, ele não tem certeza disso. E aqui não é uma censura, um julgamento, uma crítica, longe disso. Todas as vezes que alguém entende que foi lavado, purificado, perdoado por Deus, o próximo passo que essa pessoa quer dar é batizar. Os irmãos estão me entendendo? Eu estava viajando para São Paulo há 1 mês e meio atrás, e alguém me mandou uma mensagem, não congrega conosco, e essa pessoa começou a ler a Bíblia. E falou assim: pastor, eu queria que você me batizasse. E eu tenho acompanhado de longe essa pessoa, de longe, que não mora aqui, e tem lido Bíblia. Isso me lembra de Filipe, lembra lá de Atos capítulo 8, se eu não estou equivocado, quando, acho que é o eunuco que estava... O cara da Etiópia estava lendo Isaías e o Espírito Santo translada Filipe acho que de Samaria, né? Nem havia avião naquela época e ele já viajava no espaço. Como é que deve ser isso, né? E, aí ele diz assim: o que te impede de descer as águas? Ele entendeu quem era Jesus. Então eu devo me aproximar de Deus, eu não tenho que ter medo de Deus, eu não tenho que deixar que o meu pecado seja maior do que a misericórdia, do que a graça. Eu tenho que me arrepender, e eu não posso apenas entrar, eu tenho que me aproximar do Senhor. E como é gostoso orar, igreja, como é gostoso falar com Deus, que privilégio. Na antiga aliança era uma vez por ano. Na antiga aliança ninguém queria se aproximar de Deus. Agora, pelo novo e vivo caminho, nós não apenas temos acesso ao Santo dos Santos, mas agora nós podemos chegar bem perto para adorá-lo, para cantar, para bendizer. E Deus não está nem aí se é uma lã da vida cantando desafinado, porque Deus não procura verdadeira adoração, Deus procura verdadeiros adoradores. Nós não entramos e nos aproximamos dele para orar, para interceder, para contemplar a sua formosura. Nós nos aproximamos para desfrutar da sua glória, do seu amor. E, irmão, nós precisamos nos aproximar de Deus. Amém? Um coração sincero, plena confiança, um corpo lavado. O Senhor fez isso por nós. Em quarto lugar aqui, para nós ganharmos finalização, aí ele diz assim, no versículo de número 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A palavra esperança, é interessante que eu estava estudando isso aqui hoje. Qual que é o entendimento que nós temos de esperança na língua portuguesa? É algo na dúvida. Ah, pastor, eu tenho esperança que a porta se abra, mas é algo duvidoso, não é verdade? Todas as vezes que nós usamos o termo esperança, ela querendo ou não, ela está fundamentada numa dúvida. Quando nós lançamos esse termo de esperança, nós sabemos que pode ou não pode acontecer, porque é uma esperança. Só que na leitura, no contexto do Antigo Testamento e da Nova Aliança, esperança não é algo no campo da conjectura, não é algo no campo do hipotético. É uma esperança, não de dúvida, é uma certeza inabalável. Só é dita esperança porque é algo que eu espero. Eu espero. Eu não tenho dúvida, eu espero. Quando se fala esperança no contexto nosso português, está fundamentado em dúvida. Mas na Bíblia, esperança não é algo no campo da dúvida, da hipotético, da conjectura. Não, eu espero. O que eu espero? Que os meus pecados sejam perdoados, que um dia eu vou partir desse mundo, eu serei ressuscitado, e eu estarei na eternidade pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. Não é algo duvidoso. Se você está aqui nessa noite e você duvida disso, você precisa ler mais, estudar mais, procurar alguém para te explicar isso. Qual que é a nossa esperança, gente? Cristo em vós, esperança da glória.
A nossa esperança, e nós estamos firmes nessa esperança, os nossos pecados foram perdoados, o nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos o Espírito Santo, um dia nós seremos arrebatados, um dia nós estaremos na eternidade, um dia as nossas lágrimas serão enxugadas, um dia não haverá câncer, não haverá AIDS, não haverá dores, não haverá pranto, não haverá maldição, um dia nós não teremos mais que pelejar nessa terra, um dia nós estaremos pelos séculos do século com Deus na eternidade. Essa é a nossa esperança. Agora você você se rende ao desânimo. Que esperança é essa? E por que nós podemos ter essa esperança? Alguém me ajuda? Por quê? Por que nós podemos ter essa esperança? Alguém? Porque fiel é quem fez a promessa. Jesus garante isso. E Ele garante pelo sangue dEle. Jesus garante os nossos pecados perdoados. Jesus garante que um dia nós estaremos no céu. Jesus garante todas as promessas vindas de Deus, porque nele nós temos o sim e o amém. Nós temos esperança porque fiel é Jesus que fez a promessa. É isso que nos encoraja, irmãos. Não é uma promessa, e alguns comentaristas falavam assim hoje, não é uma coisa prometida pela Igreja Batista Nacional de Ouro Preto. A igreja não tem competência para isso. Não é uma coisa que eu estou prometendo para vocês, eu não tenho competência para isso. Quem prometeu é aquele que encarnou, é aquele que andou nessa terra, aquele que foi tentado em tudo, mas não pecou. É aquele que tem autoridade sobre as leis da natureza, as leis da física. É aquele que tem poder sobre o inferno. É aquele que venceu a morte, venceu o mundo, triunfou. É aquele que ressuscitou o terceiro dia. É aquele que pavimentou um novo e vivo caminho. É aquele que está à direita do Todo-Poderoso. Jesus tem competência e autoridade para garantir tudo o que está na palavra. Então eu tenho uma esperança que está ancorada, fundamentada na palavra de Deus em Cristo Jesus. Números 23:19. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo falado Deus, as coisas vão se cumprir. Quando Deus fala, gente, as coisas se cumprem. Amém? Eu estava em São Paulo 1 mês e meio atrás, e eu já contei isso para vocês, e nós estávamos numa mesa de café, e quando eu levantei da mesa de café para colocar uma gravata, que eu ia pregar numa igreja lá à noite, a mãe do pastor, que inclusive o nome dele é Alan também, falou assim: irmão Alan, Deus me mostra você assinando uns papéis. Enquanto nós estávamos aqui, eu vi um anjo chegando e colocando uma prancheta para você assinar. Ô, irmão, não passou um mês, não é que eu estava assinando uns papéis aqui em Ouro Preto? Quando Deus fala, as coisas se cumprem. Você tem que ter certeza que é Deus que está falando. Por que nós temos que ter esperança? Porque fiel é quem fez a promessa. Aí eu quero finalizar, ele diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O que o escritor está dizendo? Em primeiro lugar, vocês não podem desanimar, vocês têm que ir até o final, porque vocês têm acesso ao Santo dos Santos. Segundo lugar, vocês podem se aproximar de Deus. Terceiro lugar, vocês tiveram a consciência purificada, vocês tiveram um corpo lavado, há perdão e misericórdia. Aí ele diz que eu acabei de falar aqui, vocês têm uma esperança viva e ela é garantida por Jesus. Quarto lugar, vocês precisam estimular uns aos outros. Nós precisamos cuidar um dos outros, irmãos. O que estava acontecendo aqui na igreja dos Hebreus? Alguns não queriam se associar aos irmãos, estavam com medo de ser presos. Outros ajudavam. Se você ler lá no capítulo de número 6, lá fala dos irmãos que um assistiu o outro. Nós precisamos, irmãos, cuidar uns dos outros. Quem é que você está vendo aí de domingo? Faz tempo que não vem à igreja. Você está esperando só um pastor ir lá? Não é possível que você não pode pegar um WhatsApp e falar: meu irmão, tem sentido a sua falta, posso te ajudar em alguma coisa, posso orar por você, eu estou à disposição. E, às vezes tem um grupo de irmãos da igreja que acha que essa é uma função única e exclusivamente do pastor. E não é. A Bíblia diz aqui no 24, considerando uns aos outros, estimulando uns aos outros a caridade, as boas obras. Nós precisamos, irmãos, cuidar uns dos outros. Qual que é a perspectiva da ceia? Esperai uns pelos outros. Nós precisamos considerar. Quem é que você não está vendo aqui nessa noite, que você poderia mandar uma mensagem nessa noite de encorajamento? Quem é que você não tem visto cultuar aqui mais, que você poderia dar uma ligada? Nós estamos sentindo a sua falta, você faz parte dessa família, como nós podemos orar por você? O escritor aos Hebreus diz assim: gente, não se isolem,
Aqueles que estão isolados, procurem se achegar a Ele, ajudem uns aos outros, considerem uns aos outros, tenham um cuidado mútuo uns pelos outros. Amém, gente? Às vezes, é interessante, né? Eu sou pastoreado, mas eu já fui pastoreado na perspectiva de vocês. Todas as vezes que o pastor manda uma mensagem, geralmente as pessoas acham que é uma cobrança ou uma exortação. Dificilmente alguém que vê uma ligação do pastor acha que já é alguma coisa difícil. Não é todo mundo não, mas a maioria é assim. Às vezes, quando o pastor cobra, ele é tido com uma perspectiva, mas quando o outro irmão cobra, não tem essa perspectiva. Às vezes de uma cobrança, de uma censura, não é que nós queremos censurar ninguém, mas nós precisamos começar a cuidar uns dos outros, a nos preocuparmos uns com os outros. Fulano de tal faltou, fulano de tal não está vindo, o que nós podemos fazer? É interessante, né? Aqui a gente não tem essa cultura, e não temos espaço para ter também, de sentar no púlpito, né? Mas lá no Pereira a gente tinha. Aí eu sentava no púlpito. No final do culto você podia me perguntar quantas pessoas faltaram no culto. Eu sabia todo domingo, principalmente que eu ficava de olho dos jovens, né? Eu cuidava de jovens, era 70 jovens, e eu ficava de olho dos meninos. Então eu estava ali ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, então eu conseguia ter uma visão panorâmica da igreja. Depois do culto, na outra segunda-feira, eu já ia mandar uma mensagem. Eu era só pastor de jovens, eu não pastoreava a igreja. Você não precisa ter uma responsabilidade grande para você cuidar, nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém, gente? Não vamos deixar isso só para o pastor, não vamos deixar isso só para o líder de diaconato, líder de jovens, líder de louvor e demais departamentos. Essa é uma responsabilidade da igreja, um cuidando do outro, um estimulando o outro, um animando o outro. Vamos, gente, vamos perseverar, vamos até o fim. Nós temos um Deus maravilhoso, nós precisamos estar juntos. Por último, ele diz assim: e não deixando a vossa congregação, como é costume de algo. Naquela época, irmão, já tinha desigrejado. Por quê? Alguns, diante da perseguição, preferiram o quê? Negar a fé. Não, você vai morrer, ou você nega Jesus. Não, eu nego Jesus. Aí, quando eles negavam Jesus, qual que era o próximo passo? Parar de reunir, parar de congregar. A palavra congregar traz a ideia, reunião dos lavados e remidos no sangue de Jesus na Assembleia dos Santos para cultuar a Deus. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque ainda mais que vai chegando aquele dia, qual é o dia? O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor na Bíblia, igreja? O dia da volta do Cordeiro. Uma das marcas, uma das evidências da volta de Jesus é o abandono em massa da congregação. É aqui que nós ajudamos uns aos outros, é aqui que nós estimulamos uns aos outros, é aqui que nós louvamos juntos ao Senhor, é aqui que nós temos condições de cuidar, de perdoar, de amar, de estender as mãos, é aqui. Aí o autor está dizendo assim, olha, não deixe, já virou cultura de algumas pessoas, mas que não seja de vocês. Ainda mais que vai se aproximando aquele dia, então encoraje uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, lembrando que a palavra exortar e admoestar não é criticar, não é condenar, é encorajar. Nós não podemos deixar a igreja, nós não podemos deixar de congregar. Oh, irmãos, depois que nós descobrimos que o sumo sacerdote morreu a nossa morte para viver a sua vida, depois que nós descobrimos que uma pessoa só, no Antigo Testamento, entrava uma vez por ano, e ele precisava repetir todas as vezes o sacrifício. Jesus veio como o grande sumo sacerdote, ofereceu uma única vez o seu próprio sangue. Ele abriu um novo e vivo caminho, rasgou de cima a baixo. Foi Deus que fez, não fomos nós. Nós podemos entrar, nós não apenas entramos. Se na antiga aliança todo mundo tinha medo de aproximar de Deus, agora nós somos convidados a se aproximar de Deus, para louvá-lo, interceder, orar, cantar, bendizer e fazermos isso junto. E nós temos uma promessa que nós podemos esperar descansados, porque Ele prometeu que vai acontecer, e se Ele prometeu, vai acontecer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nós precisamos ajudar uns aos outros, nós temos que estar na congregação, não faz sentido desistir, é bem da verdade. Às vezes a gente vai deparar com desânimo, vai. Às vezes a gente vai passar por um momento assim, de uma certa frieza, vai. Às vezes nós vamos estar um pouco desmotivados, vamos, mas é momento, não é um estilo de vida. O nosso estilo de vida é vivido na presença de Deus. E na presença de Deus nós somos ajudados, restaurados e fortalecidos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos de perseverar. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome nessa noite. Queremos magnificá-lo porque o Senhor,
Ó Pai, é tão bom. O Senhor enviou o seu Filho a este mundo, e Ele, como nosso grande e sumo sacerdote, ó Deus, Ele abriu um novo e vivo caminho, a saber, pelo seu sangue derramado no Calvário, para que todos nós, a igreja do Senhor, tenhamos livre acesso à Tua presença. Não há mais um véu, não há mais restrições, não devemos e não precisamos mais apresentar sacrifício. O sacrifício foi oferecido por Cristo Jesus, o nosso grande e sumo sacerdote. Obrigado, porque não apenas temos acesso, Ele convida a nos aproximar do Senhor. Na antiga aliança todos tinham medo, como os exemplos que eu citei, mas na nova aliança nós somos convidados a nos aproximar do Senhor, para louvá-lo, bendizê-lo, interceder, cantar louvores ao teu nome. Pai, obrigado, porque nós temos uma esperança que é viva, não é algo no campo da incerteza, da dúvida, da conjectura, algo hipotético, é algo concreto, substancial. E é substancial e é concreto, é uma verdade, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir, e o seu nome é Jesus Cristo. Ensina-nos a estimularmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, e não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, principalmente porque vai se aproximando o dia do Senhor. Se lá em Atos, o discurso dos apóstolos já são os últimos dias, como alguém falou um dia aqui, Pai, nós estamos vivendo os últimos momentos, que nós possamos estar firmes, que o Senhor possa nos restaurar, nos restabelecer, que o Senhor possa nos levantar, firmar os nossos joelhos trôpegos, e que nada venha nos demover e remover da presença do Senhor, porque nós temos acesso ao Santo dos Santos, e lá nós encontramos favor, graça e misericórdia em tempo oportuno. Seja a tua bênção, seja, meu Deus, ó Pai querido, a tua graça sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, e dai-nos força, sabedoria, direção, para que nós possamos perseverar até o fim. Muito obrigado, Pai, porque nós temos acesso irrestrito à presença do Senhor, e isso por méritos de Cristo Jesus, que é o nosso amado Senhor e Salvador. Que esta igreja possa experimentar, como a irmã Aparecida testemunhou, de resposta de oração, de intervenção e do favor do Senhor na causa deles. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja manifestação da tua glória e da tua presença, Pai, em cada família aqui representada. Sobre eles nós ministramos as poderosas e copiosas bênçãos do Senhor em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Todas as vezes que o desânimo vier, irmão, toda vez que a crise vier, leia esse texto. Nós temos um lugar para onde correr. Nós temos os santos dos santos. Nós podemos nos aproximar de Deus. Amém? Maior do que os nossos pecados é o sacrifício do Cordeiro. Não corra de Deus por causa do pecado, mas corra do pecado por causa de Deus. Não retroceda por causa do desânimo. Maior que o desânimo, maior que as suas lutas, é o Deus que está sentado no alto sublime trono. Lembre-se de uma coisa, nós temos um privilégio que a maioria, que o povo não tinha, não é nem a maioria, o povo não tinha, e você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento, e o Senhor está o quê? Nos aguardando, amém? O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, Deus te abençoe.